Boa tarde. Eu tenho dificuldade nesses eventos, assim, então espero que esteja todo mundo ouvindo, está todo mundo ouvindo. Muito legal, obrigado aí pelo convite da BO2O, muito obrigado pela organização, está um evento bem bonito. E a minha ideia aqui é realmente falar coisas ruins. Geralmente, quando alguém pergunta, eu tenho uma boa e uma má notícia, qual você quer ouvir primeiro? Eu sempre falo, me dá a má notícia para depois eu ficar um pouco aliviado. Eu não vou fazer essa pergunta porque eu tenho uma má notícia, uma notícia pior, uma outra notícia pior. Então, eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada, primeiro de desilusão, para depois saber como que a gente vai poder melhorar as coisas, né? E a primeira má notícia é isso. De acordo com a OCDE, quase metade dos trabalhos, dos empregos que a gente tem hoje vão ser profundamente mudados ou vão desaparecer. Então, metade dos trabalhadores não vamos estar preparados para os empregos que vão existir. Essa é uma notícia ruim, né? Mas tem uma notícia pior. O Brasil, no ranking de competitividade digital do IMD, ele está em 60 de 63 países em uso de Big Data e inteligência artificial. E mesmo com baixo uso de tecnologia, a gente tem hoje mais de 12 milhões de desempregados. Então imagina quando acontecer essa transformação digital de 46% dos empregos sendo transformados profundamente ou desaparecendo. Mas piora. Hoje, a gente tem aproximadamente 200, os números variam entre 200 e 220 mil vagas abertas no setor de tecnologia e uma projeção de que nos próximos 5 anos serão necessários 450 mil profissionais de TI. O problema hoje, as universidades brasileiras, elas formam em torno de 45 mil profissionais de TI por ano. E a metade disso, ou seja, o curso de tecnologia mais escolhido do SISU é análise de sistema, que não é exatamente o tipo de profissional necessário para isso. A gente precisa mais de desenvolvedores do que analista de sistema. E desses 45 mil, mais de 20 mil são analistas de sistemas. Então, eles não estão sendo, nesse primeiro momento, imediatamente absorvidos por um mercado que precisa de gente. Então, essas notícias elas são ruins. Mas tem notícia péssima também, que a gente está falando a universidade ela só forma 45 mil profissionais de TI por ano, mas o nosso próprio nível de ensino superior é muito baixo. O Brasil é um dos piores países nisso, se comparar os países do OCDE, ele está lá no finalzinho, então só 16,5% dos brasileiros com mais de 25 anos têm ensino superior. Esse dado aqui é o mais atual, mas eu puxei o ano em que eu tivesse dado de vários países, que é 2016. E aí, se eu for pegar em 2016, o Brasil não está entre os 10 primeiros. Né? Em primeiro é Canadá, o 10º é a Noruega, com 42% dos habitantes com mais de 25 anos com ensino superior completo. O Brasil não está no top 10. O Brasil também não está no top 20, que chega ali na Nova Zelândia com 36%. O Brasil também não está no top 30, que para na Hungria, com 23%. O Brasil também não está no top 40, que para ali na Itália, com 17%. O Brasil está bem aqui, no finalzinho, em 2016, com 14%. Na verdade, o Brasil agora já foi superado por Indonésia. Então, a gente está um pouco mais baixo, a gente está em penúltimo nesse ranking dos países OCDE e países parceiros da OCDE. Nosso nível do ensino superior é muito baixo. Então, quando eu falava de 45 mil profissionais, a gente não tem tendência a aumentar. Na verdade, a gente está indo muito devagar nisso. Essa notícia é ruim, mas piora. 11% dos brasileiros que têm ensino superior completo estão em algum emprego onde recebem até um salário mínimo. Ou seja, a gente hoje não consegue sequer criar um incentivo para que as pessoas procurem o ensino superior. Então é uma dificuldade. Mas ainda que a pessoa vá procurar o ensino superior, como que chega lá? Piora. 52% dos brasileiros com mais 52% dos brasileiros com mais de 5 anos não concluíram o ensino médio. Piora. 1/3 dos brasileiros com mais de 25 anos sequer tem o ensino fundamental. E aí,
Dos brasileiros que terminam o ensino médio, e eu estou usando esses dados aqui para que a gente veja que a situação é realmente ruim, a gente precisa fazer alguma coisa. De quem termina o ensino médio, em público ou privada, estuda pelo menos 12 anos de português, 12 anos de matemática, 12 anos de ciências em geral e pelo menos 8 anos de língua estrangeira. Pelo menos. Mas dos brasileiros que terminam o ensino médio, pegando ensino privado e ensino público, não é só público, essa é a situação. É o fundo do poço. Depois de 12 anos de aula de português, só 28% dos estudantes de escolas públicas e privadas sabem o adequado para a sua idade. Depois de 12 anos de aula de matemática, só 9% dos estudantes de escolas públicas e privadas sabem o adequado para a sua idade. Depois de 8 anos de aula de um idioma estrangeiro, só 5% dos brasileiros falam inglês. E depois de 12 anos de aula de ciências, 7% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Ou seja, o brasileiro que terminou o ensino médio passou 12 anos estudando ciência, 8 anos estudando língua estrangeira, e tem mais brasileiro acreditando que a Terra é plana do que falando inglês. A gente tem um sério problema para avançar, porque para chegar lá naquele comecinho onde eu falei dos empregos que vão ser transformados, a gente tem um problema no começo. As pessoas não estão aprendendo ciência adequadamente, não estão aprendendo matemática, não estão aprendendo português, não estão indo para a universidade, não estão estudando na área de tecnologia, não estão preparadas para entrar no mercado de trabalho, que cada vez mais vai exigir habilidades digitais. Então, isso é preocupante. E aí alguém pode olhar e falar assim, não, mas 9% de escola pública e privada, mas é porque a maioria dos estudantes são de escola pública, né? Escola privada talvez seja um pouco melhor. Não está melhor. No PISA, em matemática, dos estudantes de 15 anos, os 10% mais ricos do Brasil têm o mesmo desempenho em matemática que os 10% mais pobres do Vietnã. A nossa elite, a elite brasileira, tem o mesmo desempenho em matemática que os 10% mais pobres do Vietnã. Então, alguma coisa precisa ser feita. E aí é onde eu acho que a gente tem a possibilidade de uma boa notícia, né? Tem gente querendo fazer algo a respeito disso. E é onde eu vou entrar do Movimento Brasil Digital. Hoje, nós temos um grupo de 33 empresas, na verdade, tem um pouco mais, que a gente está finalizando agora a entrada da Deloitte e da PricewaterhouseCoopers, mas, inicialmente, 33 empresas engajadas para construir um Think and Do Tank para, acelerar a digitalização da economia brasileira, e 2, não deixar que essa digitalização signifique a criação de uma nova massa de excluídos. A gente quer aumentar a competitividade digital do Brasil, mas quer garantir que esse aumento de competitividade não jogue mais uma massa de brasileiros para subempregos. Então, o que a gente vai ter que fazer é, basicamente, trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente tem que trabalhar para melhorar a educação de base, ao mesmo tempo preparar e fazer o reskilling de centenas de milhares de brasileiros para que eles possam ocupar vagas que hoje estão abertas no setor de tecnologia. E o que eu falo de Think and Do Tank? O Movimento Brasil Digital, uma das pernas dele é pensar, é criar inteligência para auxiliar governos a elaborarem políticas públicas mais eficientes, mais baseadas em dados, e também ajudar empresas a definir as suas estratégias de expansão, bem como auxiliar que essas empresas façam o seu projeto de digitalização da forma mais humana possível. Ela começou por conta de uma empresa de energia, que depois de um processo de automação, teve que mandar 300 pessoas embora, com 120 vagas abertas no setor de tecnologia. E aí veio a inquietação, alguma coisa precisa ser feita. Então, primeira coisa, o DO, na ponta. A gente hoje mantém um portal chamado Brasil Mais Digital, que é um portal de capacitação. Hoje são mais de 800 horas de curso, totalmente gratuitas. Então, tem desde enablers como inglês, ou ensinar lógica de programação para crianças de 6 anos utilizando Minecraft, mas também tem Python, Java, PHP,
curso para desenvolvedor full stack. Então tem uma série, são mais de 800 horas de curso numa plataforma totalmente gamificada. A gente começou isso de uma forma mais pesada em abril e hoje, nessa semana, esse número é de ontem, na verdade, a gente estava com mais de 401 mil estudantes cadastrados. Totalmente gratuito. Então a gente chega a ter pico de usuário ativo, já chegamos a ter 90 mil usuários ativos na mesma hora, o que, aliás, foi um problema para manter a plataforma funcionando, né? Todo mundo rodando vídeo. E, além disso, esses mais de 400 mil alunos, eles estão fazendo 625 mil cursos, porque muitos fazem mais de um curso. Então, a pessoa faz inglês e fundamentos de tecnologia, né? A gente vai agora incluir, a gente assinou ontem um novo acordo com a Microsoft e agora, em dezembro, a gente vai incluir toda a plataforma de capacitação em inteligência artificial da Microsoft aqui. Então, a meta é capacitar 25 mil brasileiras e brasileiros em inteligência artificial e certificadinho, com diploma, tudo validado. Totalmente gratuito, tudo aqui pela plataforma. Além disso, a gente está engajando em parcerias com governos para não só ajudar a criar mais vagas de trabalho, mas garantir para que pessoas cheguem preparadas. Então, assinamos um acordo com o governo de São Paulo para um programa chamado Minha Chance. Como que ele funciona? As empresas, não só as do movimento, mas outras empresas que são próximas, até agora são umas 65 empresas, elas dizem as vagas que estão em aberto, 30 vagas, 40 vagas, 50 vagas, escolhem os cursos para capacitar as pessoas para aquelas vagas e o governo faz essa capacitação através das ETECs, FATECs e o Centro Paulo Souza. Então, qual que é o compromisso das empresas? É contratar as pessoas que tiverem um aproveitamento adequado nos cursos de certificação. Então, a gente une governo e empresas para fazer um fast track. A gente trata a política de emprego da mesma maneira que trata de educação. Você vai aprender e você vai ter um emprego. E é assim que a gente pretende incentivar brasileiras e brasileiros de todas as idades a procurar uma vida nova de aprendizado. Essa aqui é a nossa parte realmente de alcance, de chegar na ponta. Na parte de pensar, de criar inteligência, a gente publicou no final de setembro o relatório da competitividade digital do Brasil, em parceria com o IMD e a Fundação Dom Cabral. O Brasil está em 57º de 60 países. Então, é uma posição realmente incômoda. E, em alguns casos, a gente está terrivelmente, em 57 e 63, aliás. E, em alguns casos, a gente está péssimo, por exemplo, no uso de Big Data e de inteligência artificial, em que a gente está em 60 de 63 países. Esse é o ranking desse ano. O visual aqui, a resolução ficou um pouco zoada, então, mas esses dados são públicos, só você jogar no Google Relatório de Competitividade Digital do Brasil e você vai achar. A ideia é agora fazer outros relatórios pegando políticas digitais de outros países e comparando com o Brasil. Então, agora, no final de novembro, a gente solta o relatório de políticas digitais de Chile e Colômbia comparado com o Brasil. Depois, Índia e Singapura. Depois, China e Estados Unidos. Depois, Suécia e Canadá, sempre comparando com o Brasil para saber o que a gente pode aprender e para ter esse momento de provocação com o governo. Olha, isso aqui é o que outros países estão fazendo e que a gente acha que o Brasil, de repente, pode fazer também. E aqui ficou tudo escuro. Então, isso aqui são os entregáveis que a gente teve recentemente, né? Estamos montando um observatório de infraestrutura digital junto com a Anatel e a ANEEL, que é para ser uma plataforma aberta com todos os dados de conectividade e oferta de energia do Brasil, para que empresas interessadas em montar data center possam avançar e a gente possa ter o Brasil hospedando cada vez mais dados. E isso aqui é o nosso calendário até o ano que vem dessas entregas de relatórios e estudos para estar abastecendo tanto o governo quanto empresas do que pode ser feito. E o final disso, né, todo ano a gente pensa em amarrar esses esforços num fórum, trazendo terceiro setor, iniciativa privada, governo, para pensar em soluções, em compromissos multissetoriais, para que a gente tenha um Brasil mais inovador e mais inclusivo de fato. Esse ano é a primeira edição desse fórum. A gente está trazendo esse ano o Paul Romer, que foi ganhador do Nobel de Economia no ano passado, por colocar
a tese de doutorado dele, que rendeu isso, era ter a inovação como um fator macroeconômico de crescimento. A coisa mais interessante é que o orientador da tese é um professor brasileiro, o José Schenkman, que é hoje professor em Colômbia. Então, o Schenkman, esse é o segundo Nobel orientado por ele. De repente, a gente está mais perto aí de ter um Nobel para chamar de nosso, né? Tem um cara brilhante que brilha lá fora. O Schenkman era para vir também, mas por problema de saúde vai continuar em Nova York, então não vem, vem só o Paul Romer. Isso era o que eu queria falar para vocês, do que é o Movimento Brasil Digital. Essas 34, 33 empresas, agora subindo para 35, todas elas são representadas pelos seus CEOs no nosso conselho. Então, as suas CEOs, os seus CEOs, as country managers, então são todas elas e eles representados dentro do nosso conselho. Então, as pessoas que são as principais tomadoras de decisão dentro dessas empresas estão pessoalmente envolvidas e investidas para fazer essa transformação. O que fica aqui agora é uma provocação de como que a gente pode dar esse passo adiante. Ou seja, a gente tem uma plataforma de capacitação, é legal, mas 70% dos brasileiros não têm acesso à internet. 70% dos brasileiros têm acesso à internet e acabam acessando por um smartphone. Se você acessa um curso de Java por smartphone, não tem teclado, como que você vai praticar? Então, a gente ainda tem demandas muito grandes para serem enfrentadas, a gente vai precisar do apoio de pessoas e empresas para fazer com que isso chegue cada vez mais longe. O que a gente pensa agora para lançar de desafio para o Brasil, e a gente vai lançar isso no dia 21 de novembro, é uma provocação para que em 5 anos a gente consiga conectar todas as escolas com internet de alta velocidade. Quem me conhece um pouco mais, eu tenho uma vida em governo, a última foi como secretário nacional de políticas digitais, então a Estratégia Brasileira de Transformação Digital, o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, o Plano Nacional de Internet das Coisas, o Marco Legal de Startup, que vocês estão ouvindo falar agora, eu instalei em outubro o trabalho para que isso, em agosto do ano passado, o trabalho para que isso fosse feito, mas o meu primeiro trabalho significativo foi em educação. Então, eu fiquei de 2011 a 2013 como superintendente de resultados educacionais em Goiás. E nesses 3 anos, a gente saiu de 16º para 1º lugar no IDEB, em apenas 3 anos, aplicando fortemente tecnologia na gestão das escolas e também dentro de sala de aula. Então, na época das 1.095 escolas, a gente deixou 1.053 conectadas à internet, com uma internet de 10 MB em 2013. E hoje a velocidade média é inferior a 3 MB no Brasil inteiro. Então, a gente quer agora lançar esse desafio para conectar todas as escolas em 5 anos e a gente quer unir forças. Então, o que a gente pede hoje, eu vou abrir agora, quem quiser seguir as redes, Movimento Brasil Digital é a instituição, BR Mais Digital é a arroba do próprio portal, e eu ali, isso aqui tudo no Twitter. Eu não sou bonito o suficiente para ter perfil no Instagram, então a gente só comunica mesmo ali por palavra. Quem puder colaborar, quem puder estar com a gente agradece e a gente espera realmente construir um Brasil mais inovador, mais inclusivo. E obrigado a todos vocês que estão aqui até agora. E, até onde eu sei, a gente abrir para pergunta. Eu não sei se alguém tem. Não, ninguém tem uma pergunta. Então, a boa notícia é que a gente vai acabar aqui mais cedo e vocês podem, inclusive, pegar o ótimo painel ali com o Vitor, com o Luca, e eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até agora. Gente, muito obrigado, boa tarde.